Olá pessoal, vamos dar início aqui a mais um assunto da língua portuguesa. Vamos falar hoje de regência. Bem pessoal, antes de apresentar o conceito de regência para vocês, eu gostaria de passar aqui por duas frases, que isso aqui vai facilitar muito para que vocês entendam o conceito de regência, como a gente vai estudar e como vocês vão aplicar isso na prova. Observem bem essas frases aqui. Os governantes visavam. Aqui eu posso colocar ou esse o ou ao. Então ficaria: os governantes visavam o bem deles, ou os governantes visavam ao bem deles. Eu já vou afirmar para vocês que aqui eu só posso colocar o seguinte: ao bem deles. Colocar os governantes visavam o bem deles estaria errado. Posteriormente, eu vou explicar para vocês por que estaria errado. Mas, a princípio, eu só gostaria que vocês entendessem o seguinte: os governantes visavam. Aqui eu tenho um verbo. Observem bem que eu tenho um verbo. E o que eu estou analisando aqui é se depois desse verbo eu preciso usar a preposição a ou não. Se eu colocar, como fiz aqui, visavam ao, eu estou usando a preposição a. Se eu colocasse apenas o artigo o, eu estaria colocando visavam o bem deles. Ou seja, o que eu estou verificando é se o verbo precisa de uma preposição. Isso que é a regência, pessoal. Nesse caso, como é verbo, é a regência verbal. Ou seja, regência verbal é verificar se o verbo pede ou não uma preposição. E, em pedindo uma preposição, eu saber que preposição é essa. Enfim, esse é o estudo de regência verbal. Vamos seguir com mais exemplos para que a gente possa entender melhor. Agora eu vou passar para essa outra frase aqui. Ele continuava acostumado. Eu aqui coloquei as opções que eu tenho para preencher essa frase. Ele continuava acostumado a qualquer coisa, ou ele continuava acostumado com qualquer coisa. Nesse caso, pessoal, eu já vou antecipar para vocês que eu posso colocar o a, ele continuava acostumado a qualquer coisa. Está certo. Mas eu também posso colocar o com. Ele estava acostumado com qualquer coisa. Ambos estão certos. Posteriormente, nós veremos por que ambos estão certos. Agora, esse exemplo, o objetivo dele é para que vocês observem uma coisa. O verbo aqui é continuar. Ele continuava. Observem bem que esse é o verbo. Ele continuava, verbo continuar. O que eu estou analisando é se essa palavra aqui, acostumado, está pedindo ou não uma preposição. E qual a preposição que está pedindo? Então, essa palavra acostumado, que não é um verbo, que é um nome, regência nominal, porque acostumado é um nome e não é um verbo, ou seja, quando eu não fizer a regência do verbo, eu estou fazendo uma regência nominal, vendo se esse nome aqui, acostumado, vai pedir ou não uma preposição e qual a preposição que vai pedir. Então aqui eu tenho a regência nominal.
Por isso que eu coloquei aqui para vocês que regência é o estudo que visa saber se um verbo ou um nome rege. Rege, pessoal, é a mesma coisa que pedir. Rege uma preposição ou não. E qual é a preposição pedida? Dando prosseguimento, pessoal, nós vamos estudar primeiramente a regência verbal. Como que se estuda a regência verbal? Regência verbal, nós estudamos verbo por verbo. Então, o primeiro verbo que nós vamos estudar é o verbo visar. O verbo visar, pessoal, para a gente estudar a regência dele, ou seja, se ele pede ou não uma preposição, eu tenho que primeiro verificar quais são os sentidos que um verbo visar pode ter na língua portuguesa. Quais são os sentidos que ele pode ter dentro da frase. Então, observem bem aqui. O verbo visar, ele pode ter um sentido de desejar, pretender ou ter em vista. Todos esses sentidos significam exatamente a mesma coisa. Então, o verbo visar, no sentido de desejar, pretender ou ter em vista, ele sempre vai pedir a preposição a. Mas como assim, professor? Vamos ver aqui os exemplos. Olha aqui. Ele visava. Esse visava aqui está no sentido de desejar, no sentido de pretender, no sentido de ter em vista. Então, vai pedir a preposição a. Por isso que eu tenho esse a aqui. Ele visava ao bem deles. Se o verbo visar não pedisse a preposição, o que aconteceria aqui? Em vez de ele visava ao bem deles, eu teria apenas ele visava o bem deles. Mas ele visava o bem deles está errado. Por quê? Porque, repetindo, o verbo visar, no sentido de desejar, pede essa preposição a. Por isso que nós ficamos aqui com esse ao, que isso aqui se chama contração da preposição a mais o artigo o. Não precisem agora se preocupar com o que eu falei, que isso aqui é uma contração. Basta saber que o verbo pede a preposição a. Agora vamos observar esse mesmo verbo visar numa outra situação. Pessoal, o verbo visar nesse sentido de desejar, se ele estiver seguido de um verbo no infinitivo, ou seja, na sua forma original, a preposição a é facultativa. O que significa ser facultativa? Eu posso usar ou não a preposição a. Vamos a um exemplo. Vocês visam passar no concurso. Observem bem uma coisa, pessoal. O verbo visar aqui, ele efetivamente está no sentido de desejar. E aqui, passar, eu tenho um verbo no infinitivo, o verbo passar. Infinitivo é a forma original do verbo. Ele não está conjugado. Se ele estivesse conjugado, seria eu passo, tu passas, ele passa. Isso é um exemplo de conjugação do verbo passar. Apenas para vocês saberem identificar que o verbo está no infinitivo, está na sua forma original. Então, nesse caso, eu posso não colocar a preposição, como está nessa frase, ou eu posso colocar a preposição. Eles visam a passar no concurso. Ou seja, pessoal, então vamos repetir para que vocês gravem. Verbo visar, no sentido de pretender, desejar ou ter em vista,
ele sempre pede a preposição a. Porém, se esse verbo visar, neste sentido, estiver seguido de um verbo no infinitivo, a preposição a é facultativa. Eu posso usar ou não. Então, pessoal, eu quero dar uma dica agora muito importante para vocês, porque o examinador costuma querer pegar o candidato de um concurso justamente aqui. Como? O examinador coloca o seguinte: marque a alternativa em que a regência está errada. E a primeira frase, ele coloca o seguinte: vocês visam passar no concurso. E na segunda frase ele coloca o seguinte: vocês visam a passar no concurso. Como as frases são diferentes, uma está sem preposição e a outra está com preposição, a tendência do candidato é pensar que uma dessas duas está errada. E o candidato, na dúvida, ele vai e chuta uma dessas duas. Porém, as duas estão certas. E o erro vai estar numa outra frase. Então, prestem muito atenção aqui nesse verbo visar, nesse sentido seguido do infinitivo. Vamos adiante, pessoal. O verbo visar também pode ter outros sentidos na língua portuguesa. Eu posso ter o verbo visar no sentido de ver, no sentido de mirar e no sentido de dar visto. Eu vou agora colocar algumas frases para que vocês possam ver o emprego desse verbo nesses sentidos. E em todos esses sentidos, pessoal, ele não pede preposição, não rege a preposição. Então eu não vou usar preposição nenhuma. Vamos aqui a alguns exemplos. Ele visou o acidente à distância de 100 metros. Olha aqui. Ele visou. O verbo visar aqui está no sentido de ver, no sentido de avistar. Então, ele viu o acidente à distância de 100 metros. Nesse caso, nós não temos aqui uma preposição a. Se tivéssemos, ficaria assim: ele visou ao acidente à distância de 100 metros. Não temos. Próximo exemplo. O atirador visou o alvo. O visar aqui está no sentido de mirar. Então, não temos aqui a preposição. Ou seja, não seria o atirador visou ao alvo. Isso estaria errado. O professor visou o documento. Observem aqui, não temos a preposição a, porque o visar aqui está no sentido de dar visto. O comissário visou teu passaporte. Observem que não temos a preposição a, porque o visou aqui está em que sentido? No sentido de dar visto. Então, vamos lá, pessoal. Verbo visar. Encerramos aqui o estudo do verbo visar. Prestem atenção para o seguinte. Verbo visar no sentido de desejar, pretender ou ter em vista alguma coisa, sempre vai pedir a preposição a. Então, sempre vai estar presente um a depois do verbo visar, que é uma preposição. Porém, nesse sentido, se depois do verbo visar tiver um verbo no infinitivo, a preposição é facultativa, pode ser usada ou não. Em todos os outros sentidos do verbo visar, nós não usamos a preposição a. Temos aí os sentidos de ver, mirar
e dar visto. Então, pessoal, basta nós analisarmos na frase se o verbo visar está no sentido de pretender, de ter em vista alguma coisa. Se estiver nesse sentido, nós vamos colocar a preposição. Vamos passar agora, pessoal, para o verbo aspirar. Logo depois de estudarmos o verbo aspirar, eu vou explicar para vocês por que eu estou explicando o verbo aspirar logo depois do verbo visar. O verbo aspirar, pessoal, na língua portuguesa, ele pode ter esse sentido aqui, ó, de sorver, de respirar, ou seja, aquela respiração para dentro. Eu estou aspirando alguma coisa. Porém, esse aspirar aqui é no sentido de respirar. Nesse sentido, não pede preposição, não rege preposição. O aspirador aspirou toda a poeira da sala. Porque o aspirador, ele sugou, ele respirou para dentro toda a poeira da sala. Observe que aqui eu não tenho a preposição a. Se eu tivesse, ficaria assim. O aspirador aspirou a toda a poeira da sala. Porém, como está no sentido de sorver, eu não vou ter a preposição. O verbo aspirar também pode ter o mesmo sentido do verbo visar, que é o sentido de desejar, pretender e ter em vista. Nesse sentido, pessoal, o verbo aspirar também vai pedir a preposição a. Observem aqui o exemplo. Ele aspirava a um cargo melhor. Ele aspirava a alguma coisa. Então, como aspirar aqui está no sentido de desejar, ele desejava um cargo melhor, eu vou ter, sim, que colocar a preposição a. Então, pessoal, uma dica muito importante para vocês gravarem aqui, dois verbos que caem muito em concurso, o verbo visar e aspirar. Basta vocês saberem o seguinte, esses dois verbos, visar e aspirar, se estiverem no sentido de desejar, pretender e ter em vista, eles vão pedir a preposição a. Apenas com uma observação que o verbo visar, se tiver seguido de um verbo no infinitivo, essa preposição é facultativa. Então, basta vocês saberem disso, que esses dois verbos, nesse sentido, pede a preposição. Nos demais sentidos, não vão pedir a preposição. Então, vocês não precisam ficar decorando todos os sentidos dos verbos. Basta saber que nesse sentido ele pede a preposição. Se o verbo tiver em outro sentido que não seja esse, vocês já vão saber que não haverá a preposição. Eu quero aproveitar aqui que nós falamos sobre isso para falar um assunto que está fora desse contexto agora, mas que é muito importante para a gente saber na língua portuguesa e para a gente saber aqui para os concursos. Pessoal, quando um verbo pede preposição, ele vai ser um verbo transitivo indireto. E quando ele não pede, ele é transitivo direto. Observem bem aqui para vocês gravarem isso e não possuírem dúvida. Eu coloquei que quando ele não pede, ele é transitivo direto. Ou seja, ele liga-se diretamente ao que vem depois dele, ao complemento que vem depois dele. Liga-se diretamente, sem preposição. Já aqui, quando um verbo pede preposição, ele é transitivo indireto. Por quê? Ele liga-se
aquilo que vem depois dele, ao complemento dele, por meio de uma preposição. Por isso que ele é transitivo indireto. Ele vai usar a preposição para ligar o termo, ligar-se ao termo que vem depois dele. Vamos agora ver um outro verbo, verbo preferir. Pessoal, verbo preferir é um verbo muito comum também nas nossas provas de concurso público, no que tange à regência. Por quê? Porque nós cometemos um erro muito comum na fala, no dia a dia. Nós falamos assim: eu prefiro churrasco do que macarrão. Pessoal, isso aqui está errado. Eu não posso falar eu prefiro churrasco do que macarrão. Bem como eu também não posso falar eu prefiro churrasco que macarrão. Eu só posso falar o seguinte: eu prefiro churrasco a macarrão. Ou seja, o verbo preferir, ele sempre vai pedir a preposição a entre aquelas coisas que estão depois do verbo preferir. Então, observem bem uma coisa: eu prefiro churrasco a macarrão. Eu prefiro correr a nadar. Sempre eu vou ter esse a aqui. Essa é a única maneira correta de se usar o verbo preferir. Então, a partir de hoje, todo mundo já sabe que a gente não pode falar eu prefiro alguma coisa do que outra ou eu prefiro alguma coisa que outra. É sempre eu prefiro alguma coisa a outra. Isso aqui, pessoal, também cai muito nos concursos públicos aí, principalmente do que exigem o nível de escolaridade ensino médio. Agora eu quero fazer uma observação para vocês sobre isso aqui. Eu posso usar um artigo da seguinte maneira: eu prefiro o churrasco. Porém, pessoal, eu coloquei essa observação aqui que se eu usar o artigo, eu tenho que usar nos dois complementos que se seguem ao verbo preferir. Ou seja, eu tenho que usar tanto no churrasco como no macarrão. Se eu usar em apenas um deles, vai estar errado. Então, se eu usar o artigo, eu obrigatoriamente tenho que usar nos dois. Vamos lá, pessoal. Eu prefiro o churrasco ao macarrão. Isso está certo, porque se eu optei por usar o artigo o antes de churrasco, eu também tenho que usar o artigo o antes de macarrão. Por isso que nesse caso aqui vai ficar ao, que é a junção da preposição a mais o artigo o. Agora observem essas outras frases. Eu prefiro o churrasco a macarrão. Nesse caso, pessoal, vai estar errado. Porque se eu optei por usar o artigo aqui antes do churrasco, eu também teria que usar antes de macarrão. Próxima frase. Eu prefiro churrasco. Observem que eu não usei artigo aqui. Eu prefiro churrasco ao macarrão. Errado, pessoal. Por quê? Porque se eu não optei por usar um artigo o aqui, eu também não posso usar o artigo o aqui. O correto seria: eu prefiro churrasco a macarrão. Bem, pessoal, até a próxima aula.